Sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão do Café com Sabedoria Divina, a mais uma transmissão da oração da manhã. Vamos fazer aquilo que toda pessoa inteligente sempre faz. Vamos falar com Deus. Eu já estou aqui de manhã com os olhos marejados. Deus tem falado muito comigo e eu quero que você entenda um pouco daquilo que Deus quer fazer na sua vida também. Feche os teus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus e amado Pai, Criador dos céus e da terra, como ministro da Tua Palavra, eu creio, ó Pai, naquilo que o Senhor tem falado comigo. Eu não quero, ó Pai, em hipótese alguma, viver uma vida que não seja para o Teu agrado. Senhor, obrigado por mais um dia de pé, mais um dia vivo, mais um dia fazendo a Tua vontade. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por ser pastor, por ser pai, por ser Teu filho primeiramente. Eu não consigo fazer por mim mesmo. Eu preciso de Ti todos os dias da minha vida. A cada segundo, eu preciso de Ti como o ar que eu respiro. Por isso eu lhe peço, ó meu Pai, guarda-me pela vereda da Tua justiça. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transbordará. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Amém, amém e amém. Sejam todos bem-vindos a mais uma manhã com Deus. Que a presença de Deus esteja forte aí na sua casa, como ela está aqui na minha. Que você possa crescer na fé, crescer na graça, crescer no entendimento. E que o Espírito Santo ele possa trabalhar na sua vida sempre. Escreva abaixo sua versão atualizada. E que você a cada dia possa viver a plenitude do Espírito dele sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Sejam bem-vindos a mais um dia, a mais um momento na presença do Espírito Santo. Eu sou o pastor Vanderlei Duarte. Se você não me conhece e me assiste pela primeira vez, continue até o final. Eu creio que você vai aprender de Deus através das nossas orações. Você tem uma Bíblia? Abra sua Bíblia comigo na Galeria dos Heróis da Fé, Hebreus capítulo de número 11, e que Deus possa te inspirar para que você possa chegar mais longe e mais perto dele. Hebreus capítulo de número 11, a Bíblia diz no versículo de número 5: Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. E aí a Bíblia continua dizendo no verso 6: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé. Pela fé, Enoque, ele foi transladado. Ele mudou de um lado para outro. Mas por quê, pastor? Porque ele agradou a Deus. Enoque andou tão perto de Deus que para si foi tomado. É exatamente essa a visão de toda pessoa que é fiel a Deus. Ande com Deus a ponto de que realmente nada mais importe nessa terra a não ser agradá-lo. E vai chegar um momento na sua vida que você não vai mais sentir o impacto das coisas terrenas, por mais que elas estejam tentando lhe abalar.
que você está andando com Deus. A multidão estava com Jesus há 3 dias e eles não estavam cobrando Jesus para que Jesus fizesse um milagre. Jesus que teve compaixão da multidão, pois eles estavam submergidos naquele congresso de 3 dias que nem fome eles sentiam. E Jesus disse: eu não posso deixá-los irem para casa em jejum, porque alguns são de longe e vão desfalecer no caminho. Tenha compaixão dessa multidão. Queridos, Jesus é um Deus que vê e reconhece os que são de perto e os que são de longe. E Ele é um Deus de provisão. Quando você se submete à palavra dEle, Ele provê na sua vida, Ele provê na sua casa, Ele provê na sua família, Ele provê no seu casamento. Está no tempo de você realmente viver sobre os cuidados da provisão de Deus na sua vida, antes que seja tarde demais. O que Deus quer fazer na tua vida é algo gigantesco. Confie nele, acredite nele. Não se deixe ser vencido pelo mal. Vença o mal com o bem. Mas você só vai entender o que Deus quer fazer quando você aprender a agir pela fé. Não pelo que você vê, mas sim pelo que você crê. Deixa eu lhe contar um testemunho e falando sobre fé. Eu tinha um desejo no meu coração quando eu era solteiro, né? Acredito que boa parte dos solteiros pensam assim também. Eu tinha um desejo de me casar. E na época eu e minha esposa, nós éramos namorados. E conversando com o meu pastor, ele disse: olha, quando você crescer, eu era pastor auxiliar e auxiliava, e ainda não tinha dirigido uma congregação, uma igreja. Ele disse: ó, espere um pouquinho, quando você consolidar teu ministério, assumir uma igreja para pastorear, aí você vai e marca a data do casamento. E assim nós fizemos. Humanamente falando, não haveria condição nenhuma do casamento existir, porque nós estávamos passando a vida financeira era bem apertada. E na ocasião, nós queríamos fazer uma festa bem agradável, até porque nós achávamos, e temos isso como ideal de vida, que o casamento ele é uma bênção e é uma data única. Então nós queríamos fazer algo que ficasse marcado para nós, para nossa família, para os amigos da igreja. Então nós pegamos um bom lugar, alugamos o buffet, fizemos as contas e as contas não batiam. Geralmente casamento é assim, as contas meio que não batem. E nós começamos a orar, a falar com Deus sobre os sonhos, sobre o que aquilo representava para nós, sobre como seria um dia importante, o nome dele seria glorificado. Há muitos parentes e amigos que não eram cristãos, que estariam na cerimônia, o pastor iria pregar, enfim. Foi um momento ali de colocar a nossa fé em ação. E aí eu digo a você, as contas não batiam mesmo. Chegou poucos dias do casamento e eu conversei com um amigo. Um amigo falou: por que você não faz isso? E eu comecei a fazer o que ele me disse. Eu comecei a conversar com algumas pessoas próximas. E quando eu comecei a conversar, foi assim tão espontâneo da parte de muitas pessoas que elas falaram: ó, me manda a tua conta. Eu vou mandar isso aqui, outro, vou mandar isso, vou mandar aquilo, vou mandar aquilo outro, vou mandar aquilo outro. Que quando chegou no final, de fato e verdade, as coisas estavam organizadas até então. Eu me lembro que na lua de mel, para ir para a lua de mel, para gastar o dinheiro na lua de mel, nós não tínhamos. Só que em nenhum momento eu preocupei a minha noiva, que era minha esposa.
Eu sabia que Deus iria prover. No dia do casamento, os amigos fizeram um rateio, né? Eles pegaram a gravata, começaram a cortar, fazendo aquele barulho, e pegaram, e no dia, eu me lembro como se fosse hoje, foi levantado no casamento 700 e poucos reais. Que no dinheiro de hoje seria o equivalente ao quê? Uns 3 mil reais, mais ou menos. Naquela época, 700 reais era muito dinheiro. E no momento que a gente terminou de fazer esse rateio, eu olhei e vi que era o dinheiro que nós íamos gastar na lua de mel. Porque a lua de mel estava programada em hotel meia pensão. Então, café da manhã e jantar, então ficava tranquilo. Só sobrava para gastar com o almoço. E deu certinho. Fomos e voltamos com a bênção de Deus. E dali iniciamos nosso casamento, que com a glória de Deus esse ano completará 16 anos de casado. 16 não, perdão, 17. Sabe por que eu te falo isso? Porque na vida você precisa aprender que nem sempre você vai se sentir confortável em tomar decisões. Eu poderia muito bem olhar e falar, não, eu vou recuar com o casamento e vamos marcar uma data quando tudo estiver pronto. Eu não sei você, mas na minha vida, ao decorrer desses mais de 20 anos caminhando com Deus, a maioria das grandes decisões que eu tive que tomar, em nenhum momento eu tive 100% de certeza. Mas em todos os momentos eu tive 100% de fé. Aí você vai me falar assim, pastor, o senhor teve fé e não teve certeza? Por quê? Porque a fé é o firme fundamento. Então, quando você crê na palavra que Deus te deu, por mais que você, humanamente falando, não veja, mas se Deus falou com você, vai acontecer. No dia do casamento, é o que eu estou lhe dizendo, foi o valor que foi levantado para gastar na lua de mel. Se eu não chegasse até aquele dia, eu não teria aquele valor. Você entende? Então são coisas que se você não fizer, se você não der um passo, nada acontece na tua vida. Fé, fé, fé e fé. Pastor, eu não estou vendo resposta para o meu casamento. E você não precisa ver. Você só precisa crer na promessa que Deus te deu. Porque aquilo que Deus está lhe falando é o suficiente. Noé foi transladado, ele não viu a morte. Por quê? Porque ele alcançou o testemunho que agradava a Deus. A maioria das pessoas desistem antes do sobrenatural acontecer. E o inimigo sabe disso. E por isso que ele coloca dúvida no coração de muitas pessoas. Então, viva sobre o cuidado de Deus na sua vida. Eu não sei qual é o período, o momento que você está passando, mas eu quero dizer para você uma coisa, vale a pena insistir no que Deus colocou no seu coração. Nem sempre será fácil andar pela fé, viver pela fé, escolher pela fé, mas será de fato e verdade o caminho a ser seguido. Na vida, meu irmão, guarde isso no seu coração. Deus, ele sempre faz muito mais do que pedimos ou pensamos. E falando sobre relacionamento e casamento e família, quando você busca Ele e você tem um propósito no seu coração de casar, de ter alguém ao seu lado, de viver a vida a dois, Ele sempre vai lhe direcionar, Ele não vai escolher por você, mas Ele vai lhe direcionar. Ele vai colocar no seu coração que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ame a Deus acima de todas as coisas e você vai ver que o amor de Deus ele vai transbordar na sua vida, na sua casa e na sua família.
principalmente no seu casamento. E aí eu quero que você preste atenção, porque nós vamos fazer uma oração daqui a pouco. E o Espírito de Deus, ele vai falar ao seu coração. E eu quero que você fique firme na fé. Voltando àquilo que eu disse no início. Nesse mês de fevereiro, excepcionalmente, nós estamos com 4 orações aqui no YouTube. 3 dessas orações você pode compartilhar com seus amigos, porque são orações que são gravadas e servirá para que você encaminhe para alguém, ok? Nós louvamos a Deus por cada pessoa que tem estado conosco em oração ao decorrer destes meses, e a minha oração é que você cresça espiritualmente. Compartilhe essas orações. Outra coisa importante antes da nossa oração da fé, se você quiser preparar um copo com água, fique à vontade. Se você ainda não colocou uma data na semana para enviar a sua doação, faça isso com o coração aberto. Não por força nem por violência, mas pelo Espírito. doacões@iigd.com.br. Não se esqueça de enviar o comprovante para o DDD 79 3214 4266. Sem o envio do comprovante, a doação não é contabilizada para o Nordeste, para Sergipe. E o Nordeste precisa de você. Estamos em uma grande obra e não podemos parar. É o que nós chamamos de Projeto Neemias. Estamos em uma grande obra e não podemos parar. Por aqui, sempre compartilhe os nossos conteúdos, as nossas orações, as nossas lives com seus amigos, para que a cada dia haja crescimento na graça e no entendimento. Nós estamos vendo Deus agir de uma maneira sobrenatural na vida de muitas pessoas. Eu quero ver Deus agir na tua vida, agir na tua casa, agir na tua família. E vale a pena você ser fiel a Deus no pouco, pois no muito Ele vai te colocar, tá bom? Vamos falar com Deus, vamos orar. Eu quero orar por você, pela sua casa nessa manhã. Quero orar pela sua família. Pai, obrigado a Deus, porque o Senhor tem falado conosco acerca de fé. Enoque, ele foi tomado para si. Que honra, meu Pai. Que honra. Que honra. Isso é a prova viva de que o Senhor conhece os que são de perto e os que são de longe. Senhor, eu lhe peço, ó Pai, que cada vida que ora comigo agora seja preenchida pelo Teu azeite, pela Tua mão, pelo Teu Espírito, pela Tua palavra. Não há ferrolhos, não existem portas que são, ó Pai, capazes de prender aqueles que Te servem, aqueles que vivem sobre os cuidados da Tua promessa. E eu confio em Ti, ó Pai, porque a Tua vara e o Teu cajado nos consolam. Espírito Santo, entra com a Tua providência e não nos deixe ser vencidos pelo mal. Que possamos, ó Pai, a cada dia sermos como Enoque, tomados para si. Que não venha, meu Pai, apenas a Tua nuvem de glória, mas que seja a Tua presença em cada uma de nossas transmissões, em cada uma de nossas orações. E eu te peço, ó meu Pai, derrame sobre cada pessoa que aqui está comigo hoje. Algumas estão desesperadas, clamando a Ti, por uma questão familiar, conjugal, espiritual. Jesus, entra com a Tua providência e cura, meu Pai, agora. Restaura, devolva dignidade a essa pessoa que tem sofrido e não sabe o que fazer. Eu lhe peço, meu Pai, que haja luz, que haja restauração sobre a vida de cada uma destas ovelhas que oram comigo agora. É o meu pedido, é a minha oração,
em nome de Jesus. E se você crê, digite abaixo amém, amém e amém. Está consagrado o copo com água. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a sua casa. Escreva amém, amém e amém. Escreva abaixo. A presença de Deus é algo tão bom que você possa todos os dias ser visitado e tomado pelo Espírito de Deus. Deixa eu lhe falar uma coisa muito importante. Já saiu agora a nossa mensagem lá no Instagram. Entre lá, salve, comente, compartilhe. Eu fiz um pedido para vocês há alguns meses atrás, pois a rede estava bloqueando os meus conteúdos. E louvado seja Deus que a cada dia que passa os conteúdos estão chegando mais longe, porque você tem salvado, comentado, compartilhado. E nós estamos nos deparando com pessoas em vários lugares do mundo que estão sendo abençoados pelas mensagens. E é sobre isso, é sobre a palavra de Deus. Beijo no coração de todos, um forte abraço, um ótimo dia. Amanhã estarei às 6 horas da manhã com vocês novamente. Tchau, tchau.